Olá, 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 que alegria estar com você em mais uma classe, mais um trimestre, tudo novo, de novo. Mais um trimestre maravilhoso. Vou dizer para você, olha, eu já estive dando uma olhadinha aqui nessa lição todinha. Vai ser uma lição fantástica. Você não pode perder uma semana. Além de não poder perder, você vai ser obrigado, porque senão eu e o Kevin vamos vontade de você, hein? Compartilhe o que você aprender aqui com as pessoas que te cercam, com a tua família, no trabalho. Fale da maravilha desse Deus que Paulo vai pregar aqui, né, na igreja de Coríntios, e ele quer também que pregar no teu coração por intermédio dos escritos paulinos. Então, assim, a Bíblia, Paulo, mensagens do Espírito e Profecia vai ajudar a gente muito a entender circunstâncias, Jesus, salvação, Coríntios e na minha e na sua casa. Então vai ser uma lição fantástica, 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 tá bom? Todo dia, tá? Não pode perder mais não. Nós vamos hoje estudar a lição 1, trimestre, 1º e 2º Coríntios. Vai ser assim, acredito, uma lição espetacular. E para uma lição espetacular, a gente tem que ter pessoas espetaculares. Então aqui, ao vivo e a cores, uma grande novidade para esse trimestre. Como é que vocês estão, meninos? Mas que novidade, hein? Não é muito nova, não? Bom, eu estou me sentindo abençoado pela primeira vez podendo estar participando aqui com vocês da lição, né? Aí é a primeira vez, né? É nesse mês, não. É nesse mês, uai. Então, você esperou falar. E nessa lição, né? Nesse trimestre. Primeira vez nessa lição. Viu? Estou te falando para você, ó, as novidades nossas aí, ó. E o Elton? A novidade é que é mais uma lição maravilhosa, né? Erramos uma que foi uma benção e agora estamos iniciando uma que promete muito, né? Então, estou muito feliz de estar com vocês aqui para repartirmos essa linda mensagem. Que bênção. Eu quero hoje mandar um abraço para umas pessoas aqui que assistem a gente direto. Mara, Roberta e Roberta. Beijão para vocês, tá? Thelma, tá me vendo aqui, Thelma? Um abração para você, tá? Deus te abençoe, tá bom, menina? E para vocês aí, ó, que nos assiste também, né? Um abraço para você. Fechado? Então, vamos para a lição, né? Então, daqui a pouco todos dá 2 horas. Abraçados agora. Senão nós estamos perdidos, né? Joel, então, como é o primeiro do trimestre, você é a pessoa mais nova que está vindo aqui, né? Ninguém nunca te viu ainda nesse mês e nem nesse trimestre. Você faz para a gente a nossa oração. E você, ó, aquele horário, né? Você sabe que esse é o horário especial. A intercessão que você faz por nós fazemos por você. E Deus vai sempre assim nos abençoando, porque Deus ama quando a gente intercede um pelo outro. Você ora para a gente? Senhor, nosso bondoso Deus, nós louvamos o teu santo nome pelo dom da vida, pelos cuidados que o Senhor tem para conosco, para com a nossa família, com nossos familiares, para com toda a tua igreja também. Uma forma bem clara do Senhor cuidar do teu povo, enviando mensagens para nos prepararmos para o dia a dia, para as situações da vida, para as situações espirituais e para a tua breve volta também. Amém. Então, somos gratos a Ti pela lição que temos em mãos neste momento, que Teu Espírito Santo nos conduza nesse estudo e tudo que formos falar aqui, que possamos aprender também ao estarmos recapitulando essa lição. Amém, Senhor. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, você que está aí, olha, pega rapidinho a sua Bíblia. Se você tiver com a sua Bíblia no seu celular, no teu computador, no iPad, que mais, Kevin? Acho que show, né? Onde tiver ela, pega, abre em Atos 18, verso 9 e verso 10. Atos 18. Você que não está muito acostumado, vai lá para o Novo Testamento, vai ter Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos 18, versículo 9 e verso 10. Olha que coisa fantástica que está escrito aqui. O título é O Ministério de Paulo em Corinto. Eu vou ler o verso, mas antes da gente entrar no verso, eu vou fazer uma pergunta, tá, Joel e Elton, que depois a gente entra, tá? Diz assim: certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ninguém ousará fazer. Olha que coisa chique, mas não é esse agora não. Depois não vamos falar ele. Certo? Guarda aí
E eu quero dar um contexto agora para você entender por que esse verso é importante. Meninos, Coríntios. Como que era a cidade de Corinto? O que eu posso falar para meus amigos que estão lá em casa, para que eles entendam o contexto aonde Paulo se meteu, onde Deus levou Paulo? Corinto era uma metrópole da época, né? Tipo o quê, assim, hoje, assim, uma importância de uma Bom, ela era uma cidade... Uberlândia, tipo assim, Juiz de vamos Fora? dizer assim, a localização geográfica dela era muito importante, assim, ó, vamos pegar aqui só um exemplo de posição geográfica, Varginha, onde nós estamos. Sim. Muitas empresas elas trazem a sua sede para cá. Então, é uma cidade que tem uma importância, uma relevância, porque ela está próxima de grandes centros. Né? Ela é bem 300 centralizada. quilômetros de quase tudo. Então, Corinto tinha uma importância nesse sentido de estar bem localizado, né? Por onde as rotas de comércio trafegavam facilmente. Esse é um ponto. Uma cidade portuária, né? E onde nós estamos falando de um mundo onde a navegação era a grande tecnologia da época. Então, qualquer lugar, imagina-se um aeroporto, vamos dizer, um aeroporto que hoje é mais usado, né? Quantas línguas passam no aeroporto durante o dia? Quantas nações, quantas pessoas, né? Quanta cultura, quanto tipo de pessoas passam. Corinto estava nessa posição. Centros religiosos. Ali existiam vários templos em adoração a vários deuses de várias nações. E um lugar onde tem templos, nós temos os seus sacerdotes, os seus devotos e aqueles que acreditam, né, num estilo, numa salvação, num propósito, numa cosmovisão. Então, esse é um escopozinho de como era Corinto, né? Uma cidade com muita cultura, com muita gente, com muita religião, com muito tudo. Elton, pode completar. O que mais tinha lá fora que ele já falou? Bem, já falou Quase tudo já. praticamente tudo, né? Mas aqui fala sobre o caos religioso que existia lá em Corinto. Aí tem um historiador grego, Estrabão, que existia 1000 prostitutas sagradas. Minha nossa, é gente demais. Então eles tinham deus como Apolo, Atena, Afrodite e até divindades egípcias. Então tinha para tudo quanto é gosto. Deus para tudo quanto é gosto. Tudo quanto é gosto. Então existiu aqui uma diversidade de adorações, tipos, mas o que fala mais aqui, chama mais atenção, era a imoralidade sexual e a idolatria, que fazia parte da vida diária daquelas pessoas, que era um lugar extremamente o quê? Rico, abastado, em que todos os povos se convertiam para lá. Tinha esse problema, mas também tinha a vantagem que ali o evangelho ia ser... Se esparramar mais fácil, né? Mas era um desafio tanto. Todo grande centro proporciona tudo isso que foi colocado aí. Pode pegar qualquer grande centro, qualquer grande cidade, que ela vai proporcionar tudo que vocês falaram aí. Essas características. Agora, interessante. Desculpa, rapidinho. Ao mesmo tempo que o Elton falou que é uma facilidade para se propagar o evangelho, por outro lado, existe uma grande dificuldade quanto a esse evangelho entrar, né? Porque aí ele tem na logística ele tem facilidade, na espiritualidade ele tem dificuldade. Então é a minha pergunta. Pregar evangelho num lugar assim, falar de um Deus que as pessoas não conhecem, seria fácil? Não posso pegar uma frase, um pedacinho do verso para memorizar? Vai. O que Deus falou aqui? Já pode começar a entrar nele, já pode começar. Já vai nele. Pedacinho. Tá, já vai nele. O que Deus fala? Não tenha medo. Por que Deus falou não tenha medo? Deus iria falar não tenha medo. Se não tivesse perigo? Né? Se tivesse tudo bem, não, né? Então era um desafio grande. Daí, Elton. A lição traz que também hoje nós temos grandes desafios, né? E, com certeza, tem um inimigo por trás disso tudo, né? Que quer fazer você desanimar. Mas vamos ver na lição que, como o João acabou de falar, né?
eu tenho o quê? Que você leu a passagem, eu tenho muito povo nesta o quê? Nessa cidade. Eu fico lembrando de Jonas lá em Nínive, né? Deus falou, vai lá, prega. E era uma coisa terrível aquela cidade também. E Jonas tentou fugir, mas aqui a gente vê Paulo também querendo cair fora, né? Mas Deus falando, não, vai lá que você vai Fica aí. estou com você, ninguém vai ousar fazer mal. Porque imagina uma cidade dessa, como deveria ser perigosa. Imagina né? pegar um rapaz falando contra um Deus que a gente crê aqui, vamos matar esse homem aí. Pois é. É que nem hoje você quer pregar o cristianismo no muçulmano. Exato. Olha na África, olha na própria China, quantas pessoas são perseguidas e mortas ainda hoje. Estou falando do século XXI. Imagina, né, naquela época, onde o pessoal era, onde a religião, né, os estigmas da religião, era a cultura que o povo tinha. Né? Quando Paulo entra, agora já vou para o verso, né? Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muitos povos nessa cidade. Falar o quê? E o que dava poder para Paulo falar aquilo que Deus designou ele falar? Acho que é assim, um dos pontos mais interessantes, mais importantes do trimestre está justamente aí. Não adianta nada a gente estudar tudo que Paulo fez e a história, se nós não tivermos em mente o que movia Paulo. Paulo ele tinha uma convicção muito clara do chamado que ele recebeu. O termo apóstolo, né, hoje ele está Vixe, mãe, nem fala. Descaracterizado, né? Tem nada a ver com o que era o significado, né? E Paulo, nós vemos ali que os apóstolos foram aqueles que estiveram próximos de Cristo. Esses receberam realmente o título. Depois ninguém mais recebe título de apóstolo, com exceção de Paulo. E isso porque ele reconheceu que ele teve um encontro com Cristo, um chamado para ser enviado. Então, Paulo, aqui, a lição traz para nós vários exemplos de como ele iniciava as cartas, dizendo que ele era escolhido por Deus para ser um apóstolo de Cristo. Ele tinha essa missão bem clara e ele se identificava dessa maneira. Isso é muito importante porque entender a missão é tudo, né? É necessário. Porque muitas pessoas correm o risco de fazer sem saber por que estão fazendo. Hoje tem muito disso, né? As pessoas estão indo para algum lugar porque tem alguém indo. Vou atrás. Né? E hoje existe um grande movimento de qualquer coisa que surge, que traz um espetáculo, rapidamente a gente tem hoje obrigatoriamente que pegar os exemplos em redes sociais. As pessoas estão sendo reconhecidas hoje pelo número de seguidores que elas alcançam em pouco tempo. Então, qualquer vídeo que surge aí, ou qualquer situação que possa surgir, vamos lá, a gente está falando aí, a gente está no momento aí de Copa do Mundo, né? O goleiro de Cabo Verde lá, que ficou conhecido aí, está todo mundo e tal. E aí, de um jogo para o outro, ele recebeu ali uma quantidade absurda de seguidores. Então, hoje ele já é... E aí todo mundo vai. As pessoas estão seguindo ele por quê? Não estou criticando ele, não, tá? Não, eu estou dando um exemplo de que qualquer coisa que surge, onde as pessoas estão indo na direção, elas estão indo sem saber por quê. E Paulo tinha uma definição bem clara de quem ele era, de porquê e o que ele devia fazer. E isso fez toda a diferença para estar num lugar difícil, para enfrentar situações. Isso fez toda a diferença. Elton, quando a gente olha para os nossos, vou dizer, nossos heróis, os antigos, os nossos ancestrais na fé, nossos pais, vamos antes deles, os primeiros que chegaram aqui, será que eles tinham, acho que sim, sei lá essa mesma clareza que Paulo tinha? Tinha que ter, não tinha? Tinha que ter, porque para desbravar isso aqui não era fácil não, né? Eu tinha um homem, um pastor que cuidava de tudo isso aqui, você imagina, cuidando do Brasil e Argentina junto, quase morria. Aliás, muitos tiveram que ir embora porque senão morreriam se permanecesse aqui de doença. Assim, a gente vê que todos eles são movidos pelo que Paulo fala aqui, né? Que ele fala que ele é um chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de quem? De Deus, que está em 1 Coríntios 1, né? Então, assim, capítulo 1, versículo 1.
Então, a gente vê assim, ele tinha no coração, né? Paulo amava tanto a Cristo que não conseguia deixar de falar, né? E ele sabia que tinha essa motivação, que ele tinha sido chamado por Deus e que Jesus, ele não era só chamado a ser um apóstolo, que é enviado, né? Mas de quê? De levar o amor, né? Que expressa, ele se identifica como o quê? Que a gente vê nos escritos dele, como servo. Sempre, né? Servir, né? Jesus falou isso, né? Eu não vim aqui para ser servido, mas para Servir, né? ele aprendeu isso com Jesus, né? Ele amava muito Jesus, porque é uma vida totalmente ao contrário do que ele tinha, né? O encontro com Jesus fez toda a diferença na vida dele, né? Aqui eu vejo uma necessidade que a igreja tem hoje, já há algum tempo, de se reconhecer reconhecer o seu chamado, mas reconhecer o seu dom. Você recebe um dom de acordo com o seu chamado. E as pessoas estão com dificuldade hoje de reconhecer o chamado. Porque ele fica muito próximo também da arrogância, de você reconhecer o seu dom. E existe uma grande dificuldade em se reconhecer o dom espiritual que você tem. Se alguém perguntar para você qual é o seu dom espiritual, o que você iria dizer? É difícil a gente pensar, né? E até porque você reconhecer, às vezes, vai soar como arrogância. Entendeu? Quando a gente estava com a equipe de mordomia, a primeira equipe de mordomia, eu não esqueço ela, foi a primeira, mas o tema dela foi muito bom. E quando nós dividimos os temas, eu fiquei com o tema dos dons. E no final tinha uma lista prática de como você identificar os seus dons. Uma delas você receber o feedback das pessoas, porque às vezes você tem um dom e você não consegue perceber. Então é muito importante que as pessoas você reconhecer isso, entendeu? Você ouvir das pessoas. Existem alguns testes de aptidão também, mas com o tempo eu me acostumei a ouvir das pessoas. Eu gosto eu gosto quando você explica a Bíblia, que eu entendo. Eu já ouvi várias vezes isso, às vezes quando eu prego, quando eu passo uma lição, quando eu dou um estudo bíblico. E hoje eu consegui reconhecer que isso foi um dom que Deus me deu. Então, se eu falar assim, se alguém fala, eu passo a lição bem, soa como arrogância? Soa. Entendeu? Infelizmente, então, soa. Soa, vai soar. Ao mesmo tempo que eu reconheço isso, aí aqui a gente tem uma dificuldade que eu acho maior ainda, tá? A primeira é reconhecer o dom, a segunda é exercer. Aí agora acabou que tem que ser. Porque muita gente Reconhece, faz bem, mas não pratica. Então a igreja tem uma grande deficiência na sua missão nessa questão de reconhecer e exercer dons. Não adianta nada eu saber de pessoas, né, ou acabar reconhecendo que eu passei uma lição bem, ou fiz um sermão bom, e morreu ali. Mas morreu ali. Agora, sabe que você me fez lembrar de uma história? E essa história é verdadeira, tá? Aí tinha um pastor que pregava muito bem, ele se achava pregava bastante, né? Aí ele foi num sábado, mas fez um sermão, assim, que era a coisa mais linda do mundo. Aí os irmãos, nossa, pastor, parabéns pelo sermão, parabéns pelo sermão, parabéns pelo sermão, todo mundo parabéns pelo sermão. Despediu a igreja, entrou no carro e saiu com a mulher. E ele queria escutar a mulher dele também falando que os pastores falavam, né, que as pessoas falavam. Aí ele fez essa frase: meu bem, conta uma coisa para mim. Nesse monte de bons pregadores que tem aqui, quantos bons pregadores você acha que deve existir hoje aqui? Ela olhou para ele e falou assim: olha, quantos eu não sei, mas é um a menos do que você pensa. Então, ou seja, você não é. Ou seja, a gente tem que ter a sabedoria de reconhecer, sem que isso exalte, né? Sim, Crie é muito difícil e isso. Entendeu? Paulo, uma Lidar coisa com a que eu acho situação. interessante em Paulo, ele reconhecia, ele falava, mas se colocava, né? Mas aqui está o ponto, Jefferson. Na lição de domingo fala sobre isso. A fala de Paulo era o exemplo que ele dava. A lição trouxe para a gente que tudo que ele fazia tinha um centro, que era Cristo. Ele falava. Tem ali em 9 versículos, ele fala 9 vezes de Cristo.
Aí a parte de domingo, o desenho da nossa lição, a ilustração Bonito. aí, muito legal, né? A carta de Coríntios, a carta aos Coríntios aí, o pergaminho aí no centro está ali A todo cruz, né? escrito no formato de uma cruz. Essa era a mensagem de Paulo. Então, quando ele fala que ele era apóstolo escolhido por Deus, da vontade de Deus, para pregar a Jesus, ele não está falando isso. Aí isso não vai soar como arrogância, entendeu? É porque ele vivia aquilo, né? Porque os atos dele iam falar mais alto do que as palavras. Ia haver coerência. Agora vem cá, tem 2 Paulo na Bíblia, ele não tem? Ali, principalmente mais em Atos ali. Nós temos um Paulo em Atenas e um Paulo em Coríntios, né? Elton, o que aconteceu com o Paulo de Atenas que ele não quis fazer em Coríntios? Pois é, a gente vê assim, se tinha uma pessoa instruída para pregar o evangelho, era Paulo, né? Porque ele conhecia perfeitamente as Escrituras. Ele foi educado na melhor escola que tinha. Do tal do Gamaliel, né? Gamaliel, era Saulo, né? Ele tinha uma autoestima alta, assim, bem alta, né? Ele se achava. Você achava? E ele fez muita coisa. E em Atenas era um centro da cultura da época, né? Até o idioma falado assim era o Vinha de grego, lá, né? Vinha de lá. E ele tinha eloquência, ele tinha capacidade, ele já tinha tido um encontro com Jesus, já não era Saulo, era Paulo. E ele usa argumento, vamos dizer assim, de filosofia para explicar Para pregar lá, né? o Deus desconhecido, né? Ele usa toda aquela coisa, mas ele vê Retórica, que o né? negócio não deu funciona, certo. não dá certo. Mas o principal, isso tudo é igual o Joel está falando, é um dom. Essa primeira viagem dele foi o quê? Um fracasso, se for ver. Ele poderia falar, não, nossa, não dou certo para não isso. sirvo. Não vou pregar mais, não. Mas o que é? É o Espírito Santo trabalhando. O Espírito Santo que dá o dom e ele que atua na pessoa, ele faz a pessoa ser eficaz. Não é? Aí ele aprendeu isso, eu vejo isso. Já em Corinto, ele já muda totalmente a estratégia dele. Ele queria pregar quem? A Jesus e ele Somente o quê? a Jesus, né? Crucificado. Então, assim, não era ele, era o poder do Espírito Santo. A gente vê bem claro isso. Então, assim, já na segunda viagem dele, a coisa muda, né? A estratégia dele já não é feita de acordo com o que ele achou, que eu sou capaz. O maior problema dos dons é achar que eu sou Capaz, né? Ellen sou White, capaz disso. Aí pronto. Aí Acabou tudo. Ellen White, quando ela recebe o chamado, ela resistiu muito, porque ela olhava para ela, como todos nós fazemos, é normal, e ela era uma pessoa sem estudo, né, porque ela não pôde estudar. Introvertida, né? Era uma pessoa muito doente, tinha, né, vários tipos de doença. E quando ela recebe esse chamado, a oração dela, ela só aceita o chamado a partir do momento que uma oração dela foi atendida. E a oração era que, ao exercer esse chamado, que ela fosse impedida de se exaltar acima de Deus. Essa era a oração dela. Então, e tem que ser a nossa, é né? um assunto difícil. Tem que ser a nossa. Assim, vai comentar? Não? Pode falar. Essa parte dele em Atenas, eu acho sim, muito importante, porque, apesar o Elton falou aqui do centro da filosofia que tinha ali, Atenas era o centro intelectual do mundo na época. Apesar da filosofia não nascer em Atenas, ela se torna o centro. E tem um verso aqui em Atos que, quando a gente lê, a gente passa por alto, sim, porque a tradução não é muito boa, que é no versículo 21, Atos 17, 21, diz assim, ó, pois todos os de Atenas, ali o momento em que Paulo estava aguardando ali, ele estava, né, começou a olhar para um lado, olhar para o outro, acho que ele parecia que ele estava incomodado, tem que fazer alguma coisa, né, ele vai vendo aquela situação ali, aí no versículo 21 diz assim, ó, pois todos os de Atenas, os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Parece que esse versículo aqui estava falando de um bando de gente à toa que fica fofocando na praça, entendeu? Mas não era isso.
os gregos eles tinham uma grande busca pelo sentido da vida, pela origem da vida, pelo pós-morte, por tudo isso, entendeu? As questões que são nossas mesmo, de encontrar sentido para a vida. E ali surgiam filósofos. Como é que os filósofos eles interagiam? Eles traziam uma ideia, às vezes para combater a ideia de um outro filósofo, ou uma nova ideia, por isso que eles cuidavam em estar atentos às novidades. Alguém que pudesse trazer sentido para a vida, alguém que pudesse trazer uma nova ideia, um novo pensamento. Então, às vezes, os filósofos eles duelavam entre si e viam no final quem calava quem. Ou eles traziam uma nova ideia e começavam a disseminar, e as pessoas estavam sempre com o coração aberto, era uma busca por sabedoria incessante. Então, quando Paulo chega ali e começa a falar, alguns falam, o que esse tagarela está falando? E eles deram atenção para aquela nova... Paulo usa de uma estratégia ali, tinha um altar ali que era dedicado ao Deus desconhecido, e ele fala, né, ele traz ali... muitos não quiseram saber quando ele falou da ressurreição. Outros falaram, nós vamos te ouvir em outro momento, mas a mensagem ficou ali. E atingiu alguns corações. Então, nós vemos que Paulo, até ali... Porque, assim, vamos lá. Qual seria um centro de intelectuais de hoje? Onde que está? Vamos lá, vamos pegar... Varginha. Nós estamos aqui, né, Elton? Nós temos aí a Academia de Letras. Não, a do Brasil não presta. Né? Não. Se você for ver a Academia de Letras... Alguns exemplos, entendeu? Onde nós temos um exemplo intelectual. E Paulo chegou num lugar desse, dialogou com todo mundo e pregou a Cristo. Coisa que ninguém estava disposto a fazer. E eu nem ouvi. Sim. Né? Então, essa vontade que nasce no coração de Paulo de pregar, que ele entende a missão dele, levou ele a pregar em lugares que era ele que tinha que pregar lá. E pior que era, né? Era ele. Tanto que Pedro, você estava falando antes, na hora que eu estava chegando aqui, tanto que Pedro falou, vocês cuidem aí que Paulo sabe demais. E ele é difícil de entender algumas coisas. Por isso que muitas coisas que você escuta, porque Paulo disse isso, que pode botando mandamento para lá, porque a lei é isso, lei é aquilo. Cuidado, Paulo é complicado, Paulo é difícil, porque ele era muito sabido, né, Elton? Demais. Muito inteligente. Agora, Elton, essa expressão, muita gente nessa cidade, como assim? Não era uma cidade pagã? Pagã, extremamente. Então, como é que Deus fala para Paulo? Paulo, tem muita gente aí. Porque Deus tem seus sinceros em todos os lugares, né? Em todos os lugares. E a gente vê que Paulo estava assim, falando, acho que não vai valer a pena Coríntios, né? Por causa de tudo isso que nós comentamos aqui, como era a cidade, a idolatria muito grande, Atenas também. Filósofo aí, cheio de filósofo aqui, né? Aquela coisa toda. Mas aí Deus fala, não desanima, porque aí vai ter frutos aí. Né? E ele ficou 1 ano e 6 meses, 18 meses lá, né? Então, assim, Deus dirige todas as coisas. Então, se nós temos uma dificuldade, a gente tem que colocar nas mãos de quem? De Deus. Porque a nossa visão é míope, a de Deus é perfeita. Então, somente Ele pode... Se eu tenho um lugar alguma situação difícil, pode ser na família, no trabalho, na igreja... Eu tenho que pedir a Deus o quê? Sabedoria, pedir o poder do Espírito Santo para fazer o melhor. E Paulo, a gente vê que ele age dessa forma, né? E a gente vê que Deus vai moldando ele, né? Paulo não é de uma hora para outra que acontece isso com ele, não. Ele recebe o Espírito lá, Ananias, né? Sim, vai lá, né? O Espírito Santo, depois ele fica, acho que é 3 anos ou mais, um pouco, lá na Arábia, né? E não é uma coisa assim, foi lá e... Não, tem toda uma estratégia, toda uma modelação do caráter dele em relação a Cristo, né? E ele agiu da forma, ele foi agindo da forma que o Espírito Santo foi conduzindo. E assim tem que ser a nossa vida também. Essa, para mim, é a pergunta que me chama, essa afirmação que me chamou mais atenção em toda a lição. Eu tenho muita gente aí. Porque a gente acabou de fazer aí um escopozinho do perfil de Corinto, certo?
Parecia que Olha não tinha para ninguém aquele que povo lá, prestasse ali. olha para aquele povo lá e fala quem que você classificaria como povo de Deus. Esse é um ponto, tá? É uma lição para nós, que nós temos que ter muito cuidado como nós olhamos para as pessoas e Que estão lá fora, mesmo né? onde elas estão, né? Ali tinham pessoas que poderiam ser prostitutas cultuais, que eram pessoas que Deus tinha o olho nela. Poderiam ser pessoas que estavam naquela correria do dia a dia ali, só se importavam com a economia e tal, estava passando os outros para trás, mas Deus tinha o olho nela. Então, existiam vários perfis de pessoas ali que, aos nossos olhos... Aparentemente. Né? E outro ponto que eu acho interessante, quando Deus fala, eu tenho muita gente nessa cidade, é uma escolha arbitrária de Deus? Deus escolheu essas pessoas, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa Não. aqui. Né? Então, como é que a gente entende essas pessoas que pertencem a Deus? Por que Deus fala, eu tenho pessoas, muitos? Ele não fala que eu tenho todos também. Sim, ele fala muitos, né? O Elton falou algo interessante. A sinceridade de coração. As pessoas, todos nós temos uma busca interior. Nós temos necessidades espirituais, necessidades de existência. E muitas pessoas têm realmente um coração sincero, uma busca por Deus sem saber onde buscar Deus, sem saber quem é Deus. Mas quando elas encontrarem esse Deus, elas são de Deus. Então, quando Deus fala que tem muita gente, os olhos de Deus eles estão sobre a terra buscando quem? O justo. E o justo, como é que ele está classificado? Ele é de igreja A, de igreja B, ele é rico, ele é pobre, quem é o justo? Né? Então, nessa Corinto que nós vivemos hoje, aí nós pegamos os aspectos de Corinto e vamos aplicar à nossa sociedade, ao nosso mundo. Sob o olhar de Deus, existem muitas pessoas sinceras que precisam ser... A intenção de Deus enviar Paulo para lá é que o evangelho chegasse ao coração dessas pessoas. E esse é o evangelho, essa é a missão. É um mundo que nós estamos vivendo que se encontra cada vez mais perdido, cada vez mais complicado, mas que existem pessoas sinceras que precisam ser alcançadas. Né? Eu estava dando estudo bíblico e uma pessoa, vou me delongar um pouquinho aqui, Não, mas eu estava dando um estudo bíblico e uma pessoa me questionou, falou assim, então por que nós temos que... A gente falando que tem muitas pessoas que vão ser sinceras, né? E por que então a gente tem que ir a certos lugares? Porque assim, tem muita gente hoje que tem o seguinte pensamento, que nós não devemos incomodar, porque a Bíblia fala que nós temos que pregar o evangelho a toda tribo, nação e língua. E as pessoas entendem que as tribos não devem ser incomodadas. As culturas devem ser respeitadas, como elas são. Então, não precisa alguém chegar lá para fazer proselitismo. Uma ideia nova, né? Entendeu? Ou seja, deve se respeitar. E surgiu essa pergunta. Eu achei muito interessante. E o Espírito Santo, às vezes, né, quando a gente está dando estudo bíblico, coloca umas ideias na cabeça da gente que a gente não vai ter ela em outro momento. A minha resposta que me veio na mente foi a seguinte, que nós devemos pregar, porque muitas pessoas não vão se salvar se a mensagem chegar. Existem pessoas que vão se salvar porque elas têm um coração sincero, mas existem os que não têm um coração sincero, que será transformado através da mensagem. E Deus ele não vai salvar todos, mas Ele quer salvar o maior número de pessoas possível. E é por isso que nós temos que pregar. Muitas pessoas poderiam se perder, mas não vão se perder porque o Evangelho chegou. Tem pessoas que nunca vão ouvir o Evangelho, mas serão salvas. Mas nem todo mundo será salvo dessa maneira. E todos eles, mesmo os que não ouviram, salvo pela graça de Cristo Jesus. Né? Isso é muito importante. Bom, na quinta-feira, fala um pouquinho das cartas, né? Vamos ver só para a gente... Não foi só uma carta, não, né? Eu não sabia que tem a possibilidade de ser 4 cartas. Eu sabia que tinha uma perdida, mas hoje eu fiquei sabendo que tem mais uma, né? São possivelmente 2 cartas que foram perdidas. Que foram extraviadas, né? E essas cartas, elas falam muito de Paulo? O que dá para a gente identificar nelas assim? Dá para identificar um pouquinho a personalidade dele? Acho que dá para identificar tanta coisa, né, Elton? Muita. Nossa, dá para a gente... Eu me surpreendi com as possibilidades das aqui, cartas, sabe? Né? Me surpreendi. Porque aqui é interessante para nós. Essa lição é lição para nós como liderança e como igreja.
Paulo ele tinha uma maneira de agir, que era, ele chegava em um local, ele permanecia um tempo, ali algumas pessoas eram convertidas, ele fortalecia esse grupo e ia para um outro local. Era assim, esse é o chamado pastor itinerante. Ele vai formando liderança, abrindo igreja, e ele nunca está, né, parado numa igreja. Pastor itinerante. A lição que eu vejo aqui para nós é a seguinte: é uma igreja imatura. A igreja ela surge ali com muitos problemas. Muitos problemas. Se nós estivéssemos numa igreja hoje com as características de Corinto... 50% de Corinto. Nós já estávamos se descabelando. Não acontece nada, o povo já fica espantado. Imagina se tivesse acontecendo o que está acontecendo lá em Corinto. Então, tanto é que uma das cartas aqui é a carta que foi, né, uma carta que foi pesada, foi ríspida, foi firme, classificada dessa forma, né? Mas precisava, né? Precisava. Depois outra carta já vai de outra maneira, né? Então tem muita coisa para a gente aprender, né, Elton? Fala um pouquinho, Elton, que eu estou falando demais aqui. Não é que a gente vê aqui a primeira carta aos Coríntios, a gente vê ele abordando os problemas que tinha, né? Ele fala de divisões, imoralidade sexual, ações judiciais entre os irmãos, prostituição. Então, eram coisas assim muito pesadas, né? Aqui, e tinham perguntas com relação a casamento, divórcio, celibato, alimentos sacrificados a ídolos, conduta no culto, uso de dons espirituais, má compreensão sobre a ressurreição. Tinham várias coisas. Né? Isso a gente tem que deixar muito. A você que está conosco aqui, olhando essa lição, uma das coisas que a gente tem que entender da carta de Coríntios, principalmente a primeira, não é uma carta que Paulo escreve porque ele acordou um dia e falou assim: nossa, que saudade do povo de Coríntios, eu vou escrever para Coríntios. Não. Paulo foi provocado para fazer essa carta. Então, quando a gente começa a estudar Coríntios, a gente tem que ter isso em mente. Por quê? Quando vai cair nos dons espirituais, o grande problema que o pessoal tem é que os primeiros 5 versículos são as perguntas que é feito para Paulo. Depois, Paulo discorre. Você entende? Por isso que ele faz o preâmbulo em Coríntios 12, certo? Tem o 13 e depois o 14 fechando. Então, a gente tem que entender, não é uma carta que Paulo, que nem eu estou apaixonado pela Maica, levantar todo dia, 5 da manhã, escrevi uma carta, 7. Agora é o Kevin que fica escrevendo carta, né, Kevin? Agora mensaginha pelo zap. Não, o Kevin não está... Olha lá, não manda só zap hoje, certo? Não, né? É bom a gente entender isso. E interessante que hoje acontece, por exemplo, a igreja recebe pessoas de várias denominações, católicos, protestantes, espíritas, pessoas que têm várias visões diferentes, né? E que trazem uma bagagem diferente dentro da igreja. Agora, o que é importante que te veio Paulo escrevendo? A centralidade em quem? Em Cristo, em Cristo. Né? Sempre, né? Sempre. Se a liderança da igreja não levar as pessoas a compreenderem que é Cristo que é o centro, vira um caos. Então, muita oração, muita vigilância. Isso que Paulo estava mostrando, cada um pensa de uma forma que, você acha que isso não é pecado, isso aí não é imoralidade, isso não... Tem que ser Cristo. Olha para Cristo, você vai ver o que está errado na sua vida. E é a mesma coisa agora. Já a segunda carta, ele fala o quê? Com referência à autoridade dele, né? E falando assim, por que eu tenho esse poder, posso falar isso, né? E a gente vê na segunda carta ele falando muitas coisas também. Eram influenciados pela cultura ao redor. Olha só quanta coisa, é complexo demais. Para o ser humano conduzir isso, quem que tem poder para isso? É o Espírito Santo. Só Deus. Só Deus. Se o líder não tiver Deus... Acabou. A igreja padece. Acabou. E olha assim, toma conta. E é uma igreja tão assim... que precisava... Foram 4, né? Então... 4 cartas. A gente vai destrinchar todos esses assuntos no trimestre. No trimestre vai As ser duas divertido. Cartas aí a gente vai abordar semana bem que vem, você que tem a semana detalhes. que vem já começa com um tema fantástico. E assim vai indo.
Não pode perder. Acho que a gente vai aprender muito. Eu gosto muito de aprender esses contextos históricos. Alguma coisa mais que vocês queriam falar ou já podemos encerrar? Eu vou dar o último Vai. ponto aqui, que é um tema que eu sei que você gosta muito. Lá vem ele. Você gosta muito disso aqui. Ó. Quando nós olhamos para as condições da igreja de Corinto, certo? Se tivesse alguém, esse movimento dos desigrejados que nós temos hoje, que as pessoas, a gente não vai, eu posso adorar a Deus lá da minha casa porque eu não preciso estar na igreja, porque lá só tem gente falsa, lá só isso, e só aponta os defeitos da igreja como uma muleta para justificar uma decisão dele que é fraca. Isso. Quer querer ficar em casa, não quer ir na igreja. Beleza. É contrário à Bíblia, porque a Bíblia nos orienta a estarmos congregando juntos. Pronto, independente. Agora, Deus ele ama tanto a igreja, ele tem uma missão para a igreja, que a igreja é considerada a menina dos olhos de Deus. De Deus, isso. Quando Ellen White abre o livro Atos dos Apóstolos falando sobre a missão da igreja, a importância da igreja para Deus, né, é maravilhoso. Aqui nós já tínhamos um prato cheio para apoiar o movimento dos desigrejados, mas é justamente o contrário, que uma igreja com todos esses problemas, Deus ele vai usar Paulo para fortalecer, porque depois essa igreja ela vai se tornar outra, que a gente vai ver no decorrer das lições aí. Tá? Então, aqui mostra como Deus tem um propósito para a igreja, e que as igrejas vão surgir com problemas, as igrejas vão ter problemas, mas Deus não vai deixar de enviar mensagens para essa igreja com o objetivo de salvá-las, né? de fortalecer ela para cumprir a missão dela. Salvação e cumprir a missão. Tá certo, Elton? Certíssimo. É isso mesmo. E é essencial isso na nossa vida, né? De nós nos entregarmos e focarmos em quem? Em Cristo Jesus. Por isso que quando estudar uma lição dessa é muito importante, porque a gente tem noção, a gente acha assim, a igreja não é do jeito que eu quero. Ainda bem. Ainda bem. Tem que ser do jeito que Cristo quer, né? E eu tenho que ser o principal fator de transformação, porque senão eu não vou perseverar. Então, tinham muitos de Deus lá, porque eram pessoas que iam aceitar esse argumento, né, de Paulo, de que o centro tem que ser Jesus. Bom, obrigado, meninos. Lição, hein? Essa lição promete. Mas essa lição que promete, tem um verso que já começa prometendo muito, lá em Atos 18, 9 e 10. Jefferson, esse Atos não está em Coríntios, mas fala de Coríntios. Então, olha aqui. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Sabe o que eu fico pensando? Eu já fiquei pensando quando eu vi esse verso. Será que Deus não está querendo falar para mim a mesma coisa que ele falou para Paulo? Você viu como a gente desanima de pregar para os nossos vizinhos? Já viu? Para os nossos amigos, para os nossos parentes. A gente não pode ser chato. Tem crente que é chato. Ele quer ganhar as pessoas para Jesus sem primeiro ser amigo das pessoas. Certo? Paulo, quando ele ia nos lugares, ele ia nos lugares que ele se achava mais parecido, que eram primeiro para os judeus, né? Depois ele ia para os outros lugares, porque daí já começou a ficar igual ao pessoal daqui, porque tinha judeus que moravam naquela região, então ele se parecia um pouco, então vou expandir um pouquinho mais. Será que Deus não está querendo que eu e você façamos a mesma coisa? Continuemos pregando para as pessoas que a gente acha que não tem mais condições de serem salvas. Aquele meu filho que eu oro por ele já faz 15 anos, meu esposo que faz 60 anos que eu oro por esse miserável, minha esposa, minha amada esposa, que faz 25 anos que eu oro por ela. Sabe o que Deus, eu acho que Deus está pedindo para eu e você fazer que nem Ele mandou fazer para Paulo? Para a gente insistir, para a gente ir além, porque no trabalho seu, na escola onde você vai, nos locais que você frequenta, há muitas pessoas que pertencem a Deus. E uma coisa eu aprendi de um pastor que eu aprendi, quero e peço para Deus fazer isso diariamente para mim. Quando eu for para o supermercado, eu nunca devo me esquecer que eu estou indo lá para salvar alguém. Então, que Deus nos ajude para termos esse espírito que Deus quer que tenhamos, de permanecer sempre em tudo que fizermos, com a intenção de salvar as pessoas, porque Deus tem muitas pessoas que precisam ser alcançadas. Vamos orar?
Querido Papai do céu, por favor, encha o nosso coração da tua palavra. Obrigado por essas cartas que Paulo escreveu, que nós vamos nos deliciar nelas, vamos aprender coisas maravilhosas. E o teu Santo Espírito é tão maravilhoso que a cada semana ele vai nos iluminar coisas fantásticas. Que nós possamos, ó Deus, aprender, colocar em prática, mas aprender de tudo, acima de tudo, o Cristo que Paulo revela aqui. E que esse Cristo possa transformar o nosso ser, para que possamos ser luzes aonde quer que estejamos. Amém. Esteja com a tua igreja, com todos os nossos amigos que participaram da nossa classe. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Elton. Obrigado, Joel. Obrigado, Kevin. Beijão para você, tá? O Kevin, vocês sabem, o nosso diretor. Hoje é ele que está aqui. Antes foi o Eriaquim, né? Agora é o original, para ver que ficou até melhor aí as coisas. Tá? Até o Joel ficou mais bonito quando o Kevin está aqui, né, Joel? O Kevin tem a manha, né? É isso. É o dom, tá vendo? A gente tá falando de dom. Então é isso, meninos. Olha, vocês não esqueçam que na semana que vem é nesse mesmo horário, nesse mesmo canal que nós vamos estar aqui. Compartilhe, fale para os teus amigos, dá o seu like e lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe e até a semana que vem. E um trimestre cheio de alegria para a gente, tá bom? Um abraço.